Que a bendita paz do Senhor seja com o irmão aí de casa, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus pelo dom da vida, pela minha família. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pais espirituais, Pastor Ivo e Pastora Estefânia. Quero agradecer a Deus pela igreja, o Ministério Nova Esperança e pela igreja de Cristo no geral. Irmãos, eu quero pedir neste momento que curvem a cabeça e vamos orar. Vamos agradecer a Deus em primeiro lugar. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estar aqui conectados virtualmente. Querido Pai, te agradecemos pela palavra do Senhor que é enviada neste momento para ser ministrada, impactar vidas e salvar almas para a honra e glória do teu santo nome. Fala, Espírito Santo, ministra, toca alguém, impacta a vida de alguém, toma a dianteira e que o nome do Senhor seja glorificado e agora e para todos sempre. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Irmãos, eu não vou dar voltas. Eu vou falar do cenário que nós estamos a viver atualmente. A igreja de Cristo, ela está em crise. A igreja está em crise. A igreja local está em crise. O mundo está em crise. O mundo está vivendo uma situação de muita tribulação. Crise econômica, crises no trabalho, crises no casamento, crises em todas as partes. Há sempre uma manifestação por conta destas manifestações de trevas que têm assolado a humanidade. Aleluia. Mas neste momento eu tenho uma palavra para você, meu irmão, minha irmã. Você que pertence à igreja de Cristo. Você que aceitou Jesus Cristo. Para você também que não aceitou Jesus Cristo, eu tenho uma palavra para você. Eu quero que você saiba que Deus, Ele não te julga pelos erros que você comete, pelo número de erros que você comete quando está diante de uma situação de aperto ou tribulação. Deus, Ele quer que você se levante. E a palavra que eu tenho para você, o tema da ministração de hoje é: levante-se. Aleluia. Levante-se. Para você que está desse lado, deitado, sem esperanças, você que está desse lado, tristonho, você que foi decepcionado, você que foi ameaçado, está vivendo uma manifestação de opressão, mesmo sendo salvo. Para você que ainda não foi salvo, mas que está vivendo uma manifestação de opressão, de pressão, eu quero te dizer, meu irmão, não fique estagnado. Levante-se e continue, porque você está aqui para cumprir uma missão. Você tem um propósito de vida e Deus quer que você se levante e você vá até o fim. E eu trago uma palavra que vai nos direcionar neste ponto que está afetando a humanidade. Eu peço aos irmãos que abrem a Bíblia no livro de 1 Reis 19, versículo 5. Eu passo a ler a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis 19, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levante-se, levante-te e come. Levante-te e sonhe. Eu digo para você, meu irmão, levante-te. Levante-te e avança para aquilo que Deus confiou, para aquilo que você tem projetado para a sua vida. Levante-se para aquilo que Deus projetou para a sua vida. Aleluia. Esta palavra, ela nos conta e retrata a história, a manifestação que ocorreu com Elias. Elias, para quem não sabe, era um grande profeta de Deus.
Elias, só para que vocês tenham noção, para quem não sabe, Elias foi um profeta, o primeiro profeta a prover o alimento pela oração do Elias. Ele proveu o alimento para a viúva. Deus mandou alimento. Nunca mais houve escassez de alimento na casa de uma viúva que só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha para fazer pão e morrer com seu filho. Elias multiplicou, ou por outra, Deus multiplicou por meio da oração de Elias. Depois desta manifestação de Elias ter multiplicado o alimento que a mulher, a viúva, tinha, o filho da viúva, ele morre. Elias orou, determinado, com perseverança e com toda a fé, e Deus respondeu, o menino foi ressuscitado. Elias foi o primeiro homem de Deus a ressuscitar. Ou por outra, foi a primeira vez que Deus ressuscitou um morto, por intermédio da oração de Elias. Elias decretou ao rei que não ia chover em Israel. Elias decretou que não ia chover e não choveu em Israel. E depois disso, Elias orou. Elias orou para que chovesse e choveu. Elias destruiu todos os altares, destruiu todos os profetas do Deus falso. Era o Baal. Elias, ele acabou com todos aqueles profetas, mas antes ele mostrou o poder de Deus. E ele disse com toda certeza, ele invocou o nome do Senhor. Ele falou no livro de 1 de Reis, capítulo 18, ele falou com toda determinação e coragem. Ele disse, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, mostra para este povo que o Senhor é Deus e faça cair o fogo. E Deus enviou fogo para mostrar o seu poder. A glória de Deus se manifestou naquele lugar. Aqueles desígnios, milagres, maravilhas, aquilo se manifestou por intermédio da oração de Elias. E depois dessa manifestação toda, irmão, esse homem de Deus, que pode ser você, meu irmão, que já operou milhares quer dizer, que já foi usado de formas tremendas pelo Espírito Santo para curar alguém, para ministrar uma palavra poderosa, que através da ministração, da sua ministração, almas foram salvas. Elias, ele teve uma crise de depressão quando a Jezabel, que era a comandante dos tais profetas, falsos profetas de Baal, ela teve a ousadia de ameaçar Elias. E Elias temeu, ele ficou com medo, ficou amedrontado. Elias fugiu. Elias, ele fugiu e ele apartou-se do seu moço, apartou-se do seu companheiro, apartou-se do seu irmão, do seu companheiro de oração. Ele apartou-se e ele foi ao deserto. Irmão, será que você está vivendo a mesma manifestação que Elias viveu? Você se apartou da igreja? Você se apartou daquilo que Deus te confiou a fazer? Será? Meu irmão, minha irmã, estou contando essa história para você, meu irmão e minha irmã, para que você tenha entendimento de que o que está acontecendo com você não está acontecendo só consigo, está acontecendo com outras e milhares de pessoas. Mas a diferença é que Elias, ele viveu essa manifestação, ele temeu. E o anjo do Senhor, para consolar Elias, mandou que ele se levantasse. Foi o versículo, né, que nós lemos já primeiro. Levante-te e come. 1 de Reis 19, 5. Levante-te e come. E depois desta manifestação, depois do anjo ter exortado Elias a levantar-se e a comer,
sustentou Elias durante o deserto. Deus sustentou Elias durante o deserto. Deus questiona Elias. Elias, o que fazes aqui? Mas o que fazes aqui? Irmão, o que você está fazendo aí? Há uma obra que está esperando por você. E nós vamos ver que esta manifestação não foi só com Elias. Elias caiu, não é? Para bem dizer, Elias caiu. Porque para alguém fugir de uma mulher, ou de quem quer que seja, de alguém se... Quer dizer, o fato de alguém se apartar e querer ficar sozinho e desejar a morte, porque Elias desejava a morte, pedia que o Senhor lhe levasse, porque ele estava cansado e ele achava-se inferior, e ele dizia que não era melhor que os seus antepassados. Elias, ele viveu isso, e certamente você, irmão, você, minha irmã, já passou por um estágio desses, ou está passando. Eu trago o exemplo de João Batista. João Batista passou por uma situação similar. João Batista foi tentado. Ele conhecia o seu propósito de vida, assim como Elias. Elias conhecia o seu propósito de vida. Elias sabia o que tinha que fazer. Ele sabia que era o profeta de Deus. João Batista, João Batista foi mais do que um profeta, segundo Jesus Cristo. Jesus Cristo disse na sua palavra, no livro de Mateus 11, que João Batista é mais que um profeta. Para vocês terem ideia, João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. João Batista foi escolhido para abrir o caminho de Jesus Cristo. João Batista foi cheio do Espírito Santo e ele cresceu a saber que ele estava preparando o caminho para o Messias. E ele sabia quem era o Messias. João Batista anunciou o Evangelho, a vinda do reino dos céus. No livro de Mateus 3, o João Batista fala: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com toda a ousadia, com toda a coragem, João Batista enfrentou os reis. João Batista enfrentou os republicanos e até chamou-os de raça de víboras. Vocês já imaginaram uma manifestação dessas? Já imaginaram hoje em dia um homem de Deus me chamar raça de víboras? Já imaginou uma pregadora, um pregador falar raça de víboras? Sim, João Batista falou isso. Nós temos aqui no livro de Mateus 3. Mateus 3. João Batista falou isso, sim. No livro de Mateus 3. E diz a palavra do Senhor. Mais adiante vocês podem ler. João Batista falou para os republicanos. João Batista era um homem que sacrificou a sua carne para se dedicar a Jesus Cristo. A se dedicar ao propósito de vida que ele tinha. Ele se alimentava de mel e de gafanhotos. Você já imaginou uma coisa dessas? Depois de tanto sacrifício, depois de tanta dedicação, João Batista teve a oportunidade de batizar Jesus Cristo. João Batista reconheceu que ele não era digno não era digno de batizar Jesus Cristo e não era digno sequer de pegar as sandálias de Jesus Cristo. Mas nós vamos ver que João Batista teve uma recaída. Ele caiu. João Batista caiu. Diz a palavra do Senhor no livro de Mateus 11, João Batista caiu. Caiu quando? Caiu quando ele manda os seus discípulos. Mateus 11, versículo 1, ele manda os seus versículos, nós vamos ler aqui, no versículo 2. Mateus 11, 2, passo a ler a palavra. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, 3, e disse-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Vocês estão percebendo? João Batista estava no cárcere. João Batista estava no aperto. João Batista estava aflito. Estava passando por provações. E esse momento de provação foi o momento em que ele
começou a duvidar de tudo aquilo que ele confessou, que ele viu o Espírito Santo descer e pousar sobre Jesus Cristo. Ele viu tudo, ele se esqueceu de tudo. E ele questiona, teve um lapso de incredulidade. E quem é que nunca passou por isso? Se não passou, então não julgue o outro. Quem nunca passou por uma situação de questionar, mas Deus será? Você não é o único, meu irmão, minha irmã, que supostamente está a passar por isso, ou já passou. Este grande homem de Deus, que era uma parte divino e outra parte anjo, ele era um anjo. Só para terem ideia, João Batista, ele foi chamado de Elias, do segundo Elias. Então, ele não era um homem natural, normal. Não era um homem normal. Não era um homem normal. Mas ele teve uma crise de ciúme primeiro. Pergunta, mas será? Será? Questionou Jesus Cristo. Será? Será? Irmãos, Jesus Cristo, Deus, não está preocupado com as nossas falhas. Ele está preocupado que a gente levante-se e continue. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a vinda de Jesus Cristo, ao se aperceber desta manifestação, desta crise de incredulidade de João Batista, Jesus Cristo não julgou a João Batista, pelo contrário, elogiou. Ele elogiou e falou de tudo aquilo que ele sabia sobre João Batista. Ele falou bem de João Batista. Ele disse que João Batista era um grande profeta, um grande homem de Deus. E a humanidade tem uma capacidade de determinar um padrão. O padrão do mundo não tem nada a ver com o padrão de Deus. Deus escolhe as coisas loucas para contrariar os sábios desta terra. Quando nós pensamos que tem alguém caído, agora eu passo nem dirijo às pessoas que acham-se perfeitas e capazes de julgar. A palavra de Deus diz que nós não devemos julgar. Pelo contrário, nós devemos incentivar os outros a levantarem-se. E Jesus Cristo, ele não se escandalizou e nem quis escandalizar a João Batista. Ele simplesmente respondeu de forma mansa como é a natureza de Cristo Jesus. E elogiou e falou de forma tremenda. Jesus Cristo, Deus está falando bem de ti. Deus não está vendo o teu erro de ontem, porque você caiu, porque você adulterou, porque você já não consegue ler a palavra, porque você voltou às bebedices. Deus não está para julgá-lo. Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, levante-se. Levante-se daí. Elias, João Batista, eles caíram. Mas em momento algum nós vemos nas passagens bíblicas, Deus julgando. Aleluia. Alguém pode dizer, mas Elias, ele ficou deprimido e então a depressão é normal. Não, Elias não permaneceu na depressão, não permaneceu. Se nós formos ver a palavra de Deus em 1 de Reis, o Elias, ele continuou, ele cumpriu o seu propósito. Mesmo depois de estar caído, ele levantou-se, ele aceitou que Deus o levantasse e ele obedeceu a ordem de Deus para que ele ungisse os reis e ungisse o seu seguidor Eliseu. Elias, ele fez discípulos. Ele falou de Deus, ungiu. Elias ajudou pessoas a cumprirem os seus propósitos de vida, mesmo depois dele se ver tentado na incredulidade. Elias, ele cumpriu a sua missão. E Elias não se suicidou, Elias foi arrebatado.
o cair, como diz o ditado, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus vai te levantar, meu irmão. A minha oração é que você aceite a mão de Deus, você segure firme na mão de Deus e você avance. Porque se você não fizer, eu vou falar e vou dar um exemplo. Se eu não tivesse aceito a mão de Deus quando eu estava no hospício, se eu não tivesse aceito que Deus me levantasse, eu não estaria aqui ministrando para você. Eu não estaria aqui falando a palavra de Deus. Eu estou falando como testemunha viva. Estamos vivendo uma manifestação de depressão e suicídios. É preocupante. Deus não está satisfeito, não está contente com este cenário. E tudo que o inimigo quer que a gente se sinta amedrontado. O inimigo guerreia contra a igreja, mas a palavra de Deus diz que as portas das trevas não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo. Você tem poder e autoridade. Você tem a capacitação do Espírito Santo. Já não é o Espírito Santo dentro de si que fala consigo. Ele te diz: levante-se, levante-se. Deus perguntou 2 vezes a Elias: o que fazes aqui? O anjo de Deus falou várias vezes: levante-se, Elias, levante-se. E depois deste cenário, Deus falou com Elias. Deus falou com Elias. Deus falou com Elias e mandou que ele cumprisse missões. Deus falou com Elias. E Elias foi, levantou-se. E Deus sempre falou para Elias: levante-se, levante-se. E Deus está falando para ti, meu irmão: levante-se, 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 levante-se. Não interessa o que você fez. Não interessa o que você fez ontem. Não interessa o que está acontecendo na tua vida. Nada justifica que você deseje a morte. Nada justifica que você desista do seu ministério. Não desista daquilo que Deus colocou dentro de você. Você é precioso. Aleluia. Você é precioso. E talvez eu já estive eu já estive na mesma posição, pior até que você, meu irmão. Eu já estive na mesma posição, mas Deus, é Jesus que vai te levantar. Assim como levantou a mim e levantou muitas e milhares de pessoas. O meu conselho neste dia é que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. Confie os teus caminhos ao Senhor. Eu exorto que você entregue os seus caminhos e tudo que está em você. Confie ao Senhor. Confie tudo ao Senhor. Confia nele. Deus não está indiferente com a situação que está acontecendo na sua vida. Deus não fica indiferente. Ele te ama. E Ele quer que você se levante. Em nome de Jesus Cristo. Seja louvado o nome do Senhor. Que Deus continue falando e ministrando daquele jeito suave, por meio do seu Espírito Santo. Eu espero que você fique calmo, para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa escutar a exortação e que o nome do Senhor seja glorificado por meio da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por este espaço que Ele me deu de passar esta palavra para você, meu irmão, minha irmã. E eu creio que esta palavra, ela vai estar alcançando alguém neste momento. Eu creio que o Senhor está falando com alguém, está falando com você, meu irmão. E Ele quer que você levante-se. Levante tudo, negócio, qualquer área, levante-se. É vida conjugal, levante-se. Luta por aquilo que é seu. Lute por aquilo que é seu. Lute por aquilo que você já iniciou. E você, minha irmã, meu irmão,
que sabe que tem alguém do seu lado que está caído, simplesmente diga: levante-se. Não procure amedrontar ninguém, não procure acusar ninguém. Diga simplesmente: levante-se. Levante-se. Levante-se e volte para Jesus. Fale isso para Ele. E que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Eu quero agradecer aos pastores, Pastor Ivo, Pastora Estefânia, por este momento, por este tempo que me foi confiado. Muito obrigada. Eu quero orar para fechar o culto. Muito obrigado. E em nome de Jesus. Pai, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela palavra que o Senhor ministrou através de mim. Muito obrigada, Senhor, pelas almas que o Senhor alcançou. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela sua fidelidade, por nos fazer mais do que vencedores, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro pela fé que almas sejam impactadas para a glória do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que aquele irmão que está caído, ele se levante a partir de já, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Uma semana abençoada para você e sua família. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Aleluia.